Poucos clubes no mundo podem tirar a onda que o Botafogo pode tirar em Copas do Mundo. Isso porque o Botafogo não só já enfrentou seleções na sua história, como venceu e venceu campeões de Copa do Mundo. Pois é, o assunto é Copa. Quando a gente está falando de Copa, a gente lembra de Botafogo sempre. E a gente vai trazer aqui algumas curiosidades do Glorioso. E vamos falar também da venda da SAF, né, para o grupo GDA Luma. E um grupo de 41 conselheiros enviou um ofício para o presidente João Paulo Magalhães Lins cobrando aí transparência na venda da SAF e quer, obviamente, que o estatuto seja obedecido, que essa venda passe aí por Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assembleia Geral de Sócios. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. A Golcase entrou oficialmente em clima de Copa do Mundo. Tá em clima de Botafogo? Tem desconto pra você também. É desconto pra quem gosta de Copa do Mundo e desconto pra quem é apaixonado pelo Glorioso, obviamente. Tudo lá no site da Golcase com o nosso cupom GOGLORIOSO com desconto em dobro, é isso mesmo. A Golcase já está lançando a coleção 100% licenciada com produtos da seleção brasileira, com diversos produtos da linha térmica, como garrafa fresh, copo vibe, taça térmica, tudo isso para você acompanhar a Copa do Mundo com os produtos licenciados da Golcase. Ah, mas eu prefiro meu produto do Botafogo, do Fogão. Tá lá também, aproveita, cupom GOGLORIOSO no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então não dá mole e aproveita essa parceria gigante Glorioso e Golcase trazendo um descontaço para você. Estamos próximos dos 145 mil inscritos. Eu quero agradecer a você que está aqui há muito tempo, já é não só seguidor, mas também membro do canal Gigante Glorioso. Quero agradecer a você que está chegando agora, ainda não é nem inscrito. Convido você a se inscrever no nosso canal. Estamos próximos dessa marca importante e contamos com você para deixar um like, para hypar o conteúdo, para que a gente possa chegar a 150 mil ainda esse ano. Gente, vamos lá, informações importantes aqui sobre a venda da SAF Botafogo. Um grupo de conselheiros, tá, enviou um ofício para o presidente João Paulo Magalhães Lins para tratar sobre a transparência do clube com os órgãos estatutários em relação à venda da SAF, né? A gente já havia antecipado, a venda estaria girando em torno de 500 milhões, né? E nós aqui do canal Gigante Glorioso trouxemos essa informação em primeira mão. Teve gente que falou que não era isso e aquilo, tá? A gente deixa rolar, não tem problema não. Mas na hora do vamos ver, o valor é esse mesmo. Tá? Então, os valores que nós trouxemos aqui, de aproximadamente 500 milhões de reais, é o valor da negociação. E um aporte de cerca de 130 milhões de reais. O primeiro aporte a gente espera que aconteça na semana que vem, tendo se resolvido a questão essa semana, né? A gente espera que as questões sejam resolvidas, claro, paulatinamente, de forma em doses homeopáticas, que a gente sabe que vender uma empresa, vender um clube não é vender uma bala, né? Mas, como o Botafogo assinou já o contrato vinculante, né, ele já tem ali uma vinculação legal, os conselheiros se preocuparam. E eu vou dar uma lida aqui, né, no documento, tá, dos conselheiros, um trecho pelo menos, que está na reportagem do GE, diz o seguinte: o envolvimento institucional fortalece a legitimidade, a transparência e a segurança jurídica da operação, reduz riscos de questionamento e resguarda o Botafogo e a própria diretoria, razão pela qual os signatários entendem como necessária a submissão da matéria aos órgãos estatutários competentes, assegurando discussão e deliberação em consonância com os princípios de governança que devem nortear decisões dessa natureza. Vale lembrar, né, que em 2022 a operação seguiu esse processo institucional, garantindo aí legitimidade, transparência e segurança jurídica, né? Eu concordo com os conselheiros, tá? Concordo, acho sim que é importante o Botafogo se resguardar, tá? Só que naquela reunião que nós falamos aqui para vocês, que aconteceria, tal, naquela segunda-feira, já aconteceu, né, na casa do presidente João Paulo, ali, de certa forma, era uma espécie de reunião de conselho consultivo, né? Inclusive, conversou-se ali com o Gabriel de Alba em teleconferência, né? Agora, a situação ainda não está definida, né? A GDA precisa se acertar com a Eagle,
para comprar as ações do grupo, né? O Botafogo também tem valores a receber do Lyon, gente, vocês já sabem disso, de cor e salteado, né? E é claro, os conselheiros estão tentando garantir uma legitimidade e o João Paulo Magalhães Lins, é claro, precisa também ter transparência nesse processo, né? Porque senão já começa a gerar desconfiança, né? Pô, mas tá fazendo isso aí a toque de caixa, mas sem passar pelo conselho? Eu acho que tem que passar pelo conselho, sim. Então, independentemente do que ficar resolvido e tal, o conselho deliberativo, o conselho fiscal, eu acho que sim. A assembleia pode ser que não, mas passar pelos conselhos eu acho muito importante, tá? Até para garantir ali segurança para a nossa instituição, para o clube que a gente ama, né? Que é um clube histórico quando se fala em Copa do Mundo, né? A gente fala de Botafogo muito mais do que qualquer outro clube do Brasil. O Botafogo é mundial. Né? O Botafogo, ele representa não só o clube que mais jogadores cedeu à seleção brasileira, 48 jogadores agora com o Danilo, não só o Botafogo é o clube com recorde de convocações para a seleção brasileira numa só Copa, 9 jogadores, enfim, é o clube que mais venceu seleções campeãs de Copa do Mundo, é o clube que mais enfrentou e venceu seleções, né? Principalmente em torneios importantes, como 1968 e 1970, quando o Botafogo conquistou o Mundialito, né? A pequena Copa do Mundo. O primeiro, e um dos mais, não foi o primeiro, mas foi um dos mais importantes jogos, né? Foi em 1930, porque o Botafogo ele jogou com a seleção norte-americana. E para quem não sabe, né, a seleção norte-americana teve a sua melhor campanha da história numa Copa do Mundo, chegando até as semifinais, na primeira Copa em 1930. E o Botafogo disputou uma partida no Uruguai, que foi o campeão da Copa, né, vencendo a seleção norte-americana por 2-1, logo depois dessa façanha da seleção norte-americana na Copa do Mundo, né? O Botafogo também já enfrentou, por exemplo, a seleção mexicana em 1941. O Botafogo venceu o México por 2-0 e em seguida aí aquele tropecinho, né, empatou com o Curaçao. O Curaçao agora está em evidência pelo 7-1, né? O Botafogo também enfrentou o Curaçao e empatou em 1-1 nesses amistosos pela América Central. Em 1961, o Botafogo já realizou aí uma série de excursões, né? E aí enfrentou seleções como a Alemanha, Bélgica, Áustria, né? O saldo não foi muito positivo nessa época, né? O Botafogo, por exemplo, perdeu para a Áustria por 3-1, enfrentou aí alguns combinados, né? Venceu, perdeu, tal. Venceu o combinado da Baviera e da Antuérpia e perdeu para a Alemanha, por exemplo, né? O Botafogo também fez amistosos com seleções africanas. A primeira vez que o Botafogo enfrentou uma seleção africana foi em 1975, né, um 0-0 com a Argélia, na capital do país. E é claro, aí a gente vai lembrar com mais carinho, né, dos jogos contra a seleção argentina, que inclusive foi estampada em jornais pelo mundo inteiro. Na pequena Copa do Mundo de 1968, o Botafogo enfrenta a seleção argentina, numa pancadaria generalizada por parte dos argentinos, e o Botafogo vence com o gol de Jairzinho. Com o gol de Jairzinho, o Botafogo vence e enfrenta o Benfica na final, em 1968, garantindo o bicampeonato da pequena Copa do Mundo. E o Botafogo, 2 anos depois, enfrentou mais uma seleção poderosíssima, que era a seleção da União Soviética. Pois é, a União Soviética enfrentou o Botafogo, também pela pequena Copa do Mundo, em Caracas, na Venezuela, e o Botafogo venceu a União Soviética por 1-0, venceria novamente aí esse torneio, conquistaria novamente esse torneio, o tricampeonato da pequena Copa do Mundo, vencendo o Spartak Trnava da Tchecoslováquia. O Botafogo também enfrentou, a primeira vez que enfrentou uma seleção asiática, foi em 1983 pela Copa Kirin. O Botafogo venceu a seleção japonesa em 83 por 3-1 no Estádio Nacional de Tóquio, né? A última vez aí que o Botafogo enfrentou uma seleção foi em 1998, no empate contra a Jamaica do René Simões, que era estreante em Copas do Mundo, na Copa da França, a Jamaica do René Simões. O Botafogo empatou com a Jamaica em 1998. Então é um clube muito mais do que mundial e tem tudo a ver
com Copa do Mundo. Eu fico por aqui, um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.